Como vocês sabem, agora no dia 24 de maio, vai ter a prova parcial de Geografia, e este vídeo foi feito com base no PDF que fizemos das aulas do professor. Sai pra lá, ChatGPT. Enfim. Pessoal, os conteúdos que vão cair nessa prova, eu anotei aqui no PDF, beleza? Filosofia naturalista, a natureza segundo Pitágoras, a expansão do universo, a teoria do Big Bang, cosmogonia versus cosmologia, hipótese da nebulosa, evolucionismo de Darwin... Tá, eu já entendi que é muito conteúdo pra uma única coisa. Então, eu tentei resumir ao máximo possível, tá certo? O meu conselho pra vocês é, não olhem só esse mapa mental, olhem os slides do Eduardo. Mas enfim, vamos começar aqui. Porque essa aula é um complemento para esse mapa mental. Não é só uma leitura, tá bom? Vai ter mais informação aqui do que tem lá no mapa mental. Aqui, nessa parte, eu decidi colocar cosmogonia versus cosmologia. Se você viu uma única aula do Eduardo, você sabe que basicamente tudo gira em torno dessas duas palavrinhas. Mas o que diabo é cosmogonia e cosmologia? E quando surgiu? E para que serve? E por que eu tenho que estudar? O que é? Calma aí, paizão, eu nem comecei a explicar ainda. Para começarmos a entender, eu preciso que vocês saibam diferenciar o pensamento metafísico do físico. O pensamento metafísico nada mais é do que a religiosidade. E o físico a lógica e o questionamento. Ou seja, o físico está relacionado à pergunta, a você entender, a ciência, a tudo isso. E o metafísico está relacionado à religiosidade, ou seja, a fé, a crença, mitologia, esse tipo de coisa. Pensem na cosmogonia e a cosmologia como a nova biogênese e a biogênese. Você pode associar elas com um lado sendo a parte metafísica da parada e outro lado sendo a parte física. E cada um dos dois lados tem muitos filósofos que as defendem. Ou seja, na cosmologia temos Pitágoras, Aristóteles, Aristarco de Samos, Copérnico, Galileu Galilei. Já na cosmogonia a gente tem o Xenófanes, a gente tem também o Anaximandro e o Artílocos. E cada um desses filósofos tem a sua característica, o seu ponto, o que ele defendia e também tem a sua criação. E todas essas características, as principais é claro, eu decidi colocar aí no PDF que eu mandei. O que eu posso dizer com certeza dessa parte é que todos esses nomes têm a possibilidade de caírem na prova. Ou seja, esses nomes são nomes que o próprio Eduardo falou, ele escreveu no quadro lá do Primeira Hospedagem, e ele disse que esses nomes são os nomes que a gente precisa saber antes de fazer a prova. E aí a gente entrando na parte da cosmologia, eu quero citar dois nomes muito importantes para o momento, tá certo? Eu quero citar o Browne e o Kepler. O Browne, ele faz uma pequena mudança no modelo heliocêntrico. Nessa mudança, ele supõe que a Terra e o Sol podem ser o centro, dependendo do referencial. E o que é heliocentrismo? Pelo amor de Deus, cara. Desde o início do ano que a gente tá vendo heliocentrismo e geocentrismo, isso aí tá na filosofia, na física, na geografia, na biologia, tudo tem geocentrismo e heliocentrismo. Você já deveria saber, mas beleza. Se você separar a palavra heliocentrismo, você encontra as palavras hélio e centrismo. Centrismo significa centro e hélio significa sol. Por que hélio significa sol? Eu também não sei, pergunte para o Eduardo. E geocentrismo? O que é o geocentrismo? Se você separar essa palavra, você encontra as palavras centrismo e geo. Geo de terra e centrismo de centro. Tudo bem, geocentrismo e heliocentrismo, o sol no centro e a terra no centro, mas o centro de quê? O heliocentrismo é uma ideia que propõe que o Sol é o centro do universo. E o geocentrismo é uma ideia que propõe que a Terra é o centro do universo. Antigamente, a ideia do geocentrismo estava muito associada ao pensamento metafísico, à espiritualidade, à religiosidade, à fé, à crença. Porque tinha muito sobre isso na Bíblia, sobre a Terra ser o centro e a criação de Deus, e essa parte toda religiosa da parada. Já o heliocentrismo é uma coisa mais científica. Os cientistas analisaram a distância do Sol e eles perceberam que não é muito bem assim, que a Terra não é muito bem o centro, e sim o Sol está mais para ser o centro. A ideia de o Sol ser o centro do universo também não é correta, mas ela é mais correta do que o geocentrismo. E o Kepler era aluno de Browne e criou as 3 leis de Kepler, que são basicamente uma das bases do estudo das órbitas dos planetas, que até hoje é muito utilizada as leis de Kepler, tá certo? E aqui mais pra cima eu descrevi essas leis pra vocês, e eu vou ler agora. Primeira lei de Kepler: os planetas se movem em elipse. Segunda lei de Kepler: as velocidades dos planetas variam constantemente. E a terceira lei de Kepler: o Sol não está completamente no centro da órbita.
que é justamente a excentricidade. E eu fiz esse desenho aqui para explicar para vocês de uma forma melhor. Aqui em cima você tem essa seta, que é o movimento elíptico, ou seja, oval. Sim, oval. A gente pensa que os planetas giram em órbitas certinhas, como se fosse um círculo perfeito, mas não é muito assim que funciona. Os planetas, eles giram em elipses, que são movimentos que são circulares ovais. Eles parecem um ovo, vistos de cima, que é o que eu estou mostrando aqui, que é um movimento elíptico, é como se fosse um movimento oval. Putaria, viu, rapaz? Ao nome, mano, cria vergonha na tua cara. E esses outros negócios, o periélio e o afélio, o que é isso? É basicamente a segunda lei de Kepler. As velocidades dos planetas variam. O periélio é o que está mais perto do Sol, é quando a órbita passa mais perto dele. Então, os planetas se movem com maior velocidade porque tem mais gravidade. E o afélio é quando o planeta está longe do Sol, ou seja, os planetas se movem mais lentamente, tá certo? É só você lembrar, periélio parece com perto, periélio, sei lá. E afélio parece com afastado. Então você pensa aí, você faz essa analogia com perto e afastado, beleza? E a terceira lei de Kepler é justamente o fato do Sol não estar no centro do ovo. Você percebe que ele está mais para a esquerda do que para a direita? É justamente isso, é a excentricidade, é a distância que o Sol está do centro. Ele não está no centro da sua órbita. É basicamente assim que funciona as três leis de Kepler. Agora vamos para outra parte, as forças da natureza. Na parte das forças da natureza nós temos quatro partes, quatro forças: a gravidade, o eletromagnetismo, a fusão e a fissão. A gravidade você já conhece. O eletromagnetismo é justamente os ímãs, a magnetização. A fusão é a junção de átomos. É justamente o que acontece lá dentro do Sol, acredito eu. Ou é a fusão ou é a fissão que acontece dentro do Sol, ou dentro de qualquer estrela. Beleza? Então, fusão é junção de átomos e fissão é separação de átomos. Agora vamos para a hipótese da nebulosa, que é uma suposição sobre a origem do sistema solar a partir de uma poeira de gás. Após o Big Bang, uma quantidade muito alta de gases e poeira começou a se juntar em um espaço grande. Esse espaço era chamado de nebulosa primordial. No centro dessa nebulosa primordial, os átomos começaram a se ligar para formar um protossol, ou seja, um protótipo de Sol. Depois do surgimento do Sol, começaram a criar os protoplanetas, ou seja, os primeiros planetas que eram rochosos e mais perto do centro. Estes vieram a ser Marte, Vênus, Mercúrio e Terra. Os planetas rochosos foram os primeiros porque a quantidade de matéria mais pesada se encontrava próximo ao Sol. E então os planetas gasosos e mais leves se formaram longe, formando o nosso sistema solar. É isso. Acabou. Calma aí, paizão. Nesse PDF aqui eu não falei nada sobre o evolucionismo de Darwin e outras coisas que não deu para colocar justamente por causa do tempo, porque o tempo é curto e eu também tenho que estudar. Uma das coisas que eu me esqueci de colocar e que eu acho crucial que tenha pelo menos nesse vídeo é a expansão do universo, que está muito relacionada com a gravidade e a antigravidade. O que eu preciso que vocês entendam dessa imagem, ou seja, desse esquema que eu estou mostrando, é que lá no início, lá no Big Bang, a gravidade era muito grande, muito grande. E aqui, já no final, a antigravidade é maior. E o que é a antigravidade? É justamente a força teórica e suposta, a suposta força que está fazendo o universo se expandir cada vez mais. A antigravidade é algo que não tem como ser provado, porque está muito relacionado com a matéria escura ou a energia escura. É algo que os cientistas meio que sabem que existe, porém eles não têm como provar. Mas o importante é que você saiba que quanto mais antigravidade, mais rápido o universo se expande. Uma distribuição. Oi pessoal, eu sou o Nalu, seu amiguinho, vamos cantar?